Nos últimos anos, ensinando Kung Fu aqui no Brasil, eu percebi um padrão que se repete muito. A maior parte dos alunos desiste nos primeiros 3 meses. Não porque o treino é impossível, por mais que tenha sua dificuldade, e nem porque eles não têm capacidade física, mas por algo muito mais profundo. E o mais interessante, a forma como alguém desiste do treino também revela exatamente como essa pessoa lida com a própria vida, com o próprio relacionamento, com sua carreira, com a saúde, a maneira que lida com o corpo, com a sua vida financeira. E nesse vídeo eu quero mostrar os 3 padrões de desistência que eu consegui observar desde que eu comecei a dar aula e o que cada um revela sobre a disciplina. Se você já começou a academia e parou, dieta, entrou em algum projeto, alguma coisa, esse vídeo é para você, porque não é só sobre Kung Fu, é sobre como você lida com algo que é essencial para o seu próprio desenvolvimento, o desconforto. Meu nome é Greg e eu passei os últimos 8 anos da minha vida treinando Kung Fu. Parte desse treinamento foi inclusive na China, na escola tradicional Shaolin Shiba. E eu quero te falar sobre a diferença entre a mentalidade que persiste e a mentalidade que desiste perante qualquer desafio. Mas antes de falar dos padrões, deixa eu te dar um contexto. Todos os meses chegam alunos novos na escola, seja no presencial, seja online, e alguns já treinaram outras artes marciais, outros nunca treinaram na vida. Alguns têm 20 anos ou 20 e poucos anos, outros 40. E eu sempre observo quem que vai ficar e quem que vai sair. No começo, eu achava que era sobre condicionamento físico. Aquele que já está em forma física vai ficar. Errado. Já vi gente super atleta desistir nos primeiros 3 meses. E já vi gente sedentária que não treinava continuar e se dedicar por anos. Depois, eu achei que poderia estar relacionado com a idade. Os jovens têm mais energia, para aprender, vão persistir. Errado de novo. A maior parte dos alunos e os mais consistentes são aqueles acima de 30 anos. Então, eu percebi que não é sobre o corpo, é sobre a mente. E mais especificamente, sobre como a pessoa lida quando as coisas ficam difíceis. E existem alguns padrões claros que dá para observar. 3 formas de desistir e cada uma revela algo sobre a sua disciplina interna. E é isso que a gente vai falar. O primeiro padrão, eu vou esperar até ficar um pouco mais fácil. A pessoa que espera para ficar mais fácil chega sempre animada. Primeiramente, tá tudo novo, adrenalina, empolgação. Nossa, eu vi seus vídeos, eu quero treinar assim. Segunda aula, o corpo já começa a doer bastante. A musculatura que você não usava, você passa a usar e o corpo reclama, Terceira aula, a novidade passou. Agora eu já entendi o que é, eu já senti o corpo, agora vem dor e repetição. E aí vem a frase que eu sempre escuto. Vou dar uma pausa, professor, esperar o meu corpo se recuperar até eu estar melhor preparado fisicamente. Mas você nunca vai estar preparado. Porque a pessoa está esperando o treino ficar mais fácil e o treino nunca vai ficar mais fácil. A gente sempre tem degraus para progredir, Você necessariamente precisa ficar mais forte. E deixa eu te contar uma coisa que eu vi na China. Lá, as crianças treinam a partir dos 4 anos de idade, até 7, 8 horas por dia. E elas reclamavam? Sim, sentiam dor, é claro, até choravam. Mas continuavam treinando todos os dias, porque ninguém ensinou para elas que a dor é um sinal de pare, vá devagar. Pelo contrário, significa que faz parte da sua jornada. É isso que eles ensinam e você está crescendo. Aqui no Brasil, a gente é educado diferente. Parece que o desconforto é sinal de erro, de dor, é alguma coisa de emergência, vamos parar, É um sinal que alguma coisa está errada. Então, a gente para. Mas essa mentalidade é o que destrói a disciplina. Porque tudo que vale a pena na vida é desconfortável. No começo, uma relação é desconfortável, você vai ter que abrir mão da sua liberdade individual para pensar no casal, na dupla, no seu parceiro ali, como que ela está pensando de você, como que você vai lidar com isso, vai ter que tirar só o que é bom para você. E isso é desconfortável muitas vezes, Uma carreira individual, quando você começa num trabalho, você é um trainee, estagiário, ninguém está te aplaudindo, ninguém está nem aí para você, Quando você passa a se dedicar à sua saúde,
saúde, pelo contrário, isso é motivo de chacota. Putz, agora esse cara é mó chatão, enfim, você vai ter que acordar cedo, vai ter que parar de beber, parar de fumar, né? E não vai ficar confortável. E se você esperar que seja uma transição confortável, mas eu quero fazer isso aos pouquinhos, esse treino está muito intenso, ou isso não é para mim, nunca vai funcionar. E o que isso revela sobre disciplina? Disciplina não é fazer o que é fácil, é fazer especialmente quando é difícil. É aceitar que o difícil é um novo estado e esse vai ser o padrão da sua vida. Aceitar um treinamento difícil, um treinamento que te desafie. O segundo padrão é que a pessoa desiste porque não viu um resultado rápido. Esse aluno treina 3 semanas, 4 semanas e aí vem falar, professor, eu não estou vendo nenhuma evolução, eu acho que isso não é para mim. Poxa, eu pensei que ia ser diferente, que meu corpo ia rir diferente. E aí eu pergunto, o que você esperava adquirir em 4 semanas? E é sempre uma resposta, eu pensei que eu já ia estar mais forte, mais flexível, que ia estar doendo menos. Talvez não seja em 4 semanas, 3 meses, mas você vai estar mais forte, você vai estar mais flexível, você sabe mais movimentos do que você entrou sabendo, mas muitas vezes não é o suficiente. 1 mês, 3 meses não são suficientes para você ver um resultado expressivo. Talvez se você tiver um treinamento intenso e extensivo todos os dias, como eu tive na China, sim, 1 mês vai ser o suficiente. Mas se você treinar 2 vezes por semana, não, né? Você vai ter que medir com mais tempo de escala. Então, o que seria? Na China, os mestres vão medir o progresso por anos, não por semanas. Eu fiz a mesma pergunta. Mestre, quanto tempo até eu dominar essa forma? E ele me respondeu, algo que eu nunca esqueci, a forma era Xiao Hongquan. E ele falou, eu treino essa forma há 30 anos e eu ainda não dominei. Ele foi bem modesto e humilde, porque na minha concepção ele já dominou, mas eu entendi o que ele quis dizer. 1 mês, 30 anos. 30 anos e 30 dias é uma diferença muito grande, mas essa é a mentalidade que a gente tem que ter. No budismo Shaolin existe o conceito de Gong Fu, que não significa luta, significa o tempo investido através do esforço, né? Excelência. Tempo investido, não é velocidade com que se treina, mas no Ocidente a gente é bombardeado com um monte de promessas falsas. Você vai entrar aqui e vai aprender a se defender em 3 meses, você vai trincar o abdômen para o carnaval, vamos ficar sarado, o corpo perfeito, o shape, e não é assim, você vai aprender inglês em 1 ano. Não vai, não é assim, é tudo mentira. E isso vai fazer você se frustrar, porque você coloca uma meta que não é real, que não tem como, né? Coisas que valem a pena levam tempo e sempre vão levar, porque se for muito rápido, você mesmo não vai valorizar, não tem valor, né? E quando você vê o resultado em 1 mês, quando você busca esse resultado em 1 mês, você vai pensar que você falhou. Não, você só está contabilizando o prazo errado. Confúcio dizia, e é uma frase que eu gosto muito, o homem que move montanhas começa carregando uma única pedra. Não a montanha inteira, uma única pedra. Pedra por pedra, aplicando, aplicação, prática. Se você treina 1 mês e não vê grande diferença, é normal. Continua treinando, continua se esforçando. Constância, né? Se você estudar algo há 3 meses, não tem como você dominar isso. É normal. Continue estudando. E aí, daqui 6 meses, daqui 1 ano, você começa a ver resultado. A relação é a mesma coisa. Se você está 6 meses em um relacionamento, ainda tem muito para você aprender, tem muito conflito para você aprender. Continua, não vai desistir de algo que você tem como meta, né? Fica aí, né? Você às vezes só fica olhando porque você consegue mensurar, só fica olhando porque você consegue mensurar, mas isso não é disciplina. A disciplina é manter fazendo aquilo com constância. Disciplina é sobre confiar no processo, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. É sobre acumular dias sem ver a montanha se mover, mas sabendo que você está movendo uma pedra por dia, né? Moveu uma pedra, tá certo. Espera, pedra por pedra, né? E assim que a gente vai mover uma montanha, daqui um mês, obviamente não, mas daqui 10 anos, eu acredito que você vai mover uma montanha se você levar uma pedra por dia, né? Dependendo do tamanho da pedra. O próximo padrão, mas eu não tenho tempo. A pessoa desiste porque não tem tempo. Esse aluno começa bem, treina 2, 3 semanas e aí aparece um trabalho extra, tarefa extra, compromisso familiar ou alguma viagem e depois desse evento ela não volta mais.
E eu mando mensagem, e aí, como é que tá o treinamento? Como é que tá o seu treinamento? Ah, Chifu, tá corrido demais, eu não tô com tempo agora, mas quando acalmar um pouco o serviço aqui eu volto, né? Eu quero muito voltar, mas nunca calma. E aqui está a verdade, não é sobre ter tempo, é sobre ter prioridade. Deixa eu te mostrar a diferença de como que funciona na China. Lá, a hora de trabalho é muito maior, a carga de trabalho é muito maior do que aqui no Brasil. E eu já vi praticantes que acordam 4 horas da manhã para treinar antes do trabalho, trabalham 10 horas por dia e volta e treina mais de noite, né? Como que a pessoa consegue fazer isso? Por que eles conseguem e a gente não? Como é que eles têm essa disciplina e essa constância? Por que eles voltam para treinar mais 1 hora? Eles têm mais tempo? Lá tem mais de 24 horas? Não. Eles criam o tempo. Aprende a dar prioridade. Aqui no Brasil, eu tenho alunos que trabalham também, 10 horas por dia. Eu também tenho que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. E mesmo assim, a gente tem que dar prioridade para aquilo que a gente acha que é importante na nossa vida. A gente tem filho, tem responsabilidade, né? Você quer construir a sua família, tem que dedicar tempo ao serviço, ao estudo, mas isso não pode ser o problema que te impede de treinar, porque o problema na real nunca é a falta de tempo, ou é a falta de prioridade, algo que para você é negociável e você tem que fazer o treinamento ou sua dedicação no seu autodesenvolvimento não ser negociável, como por exemplo, você escova os dentes todo dia. Bom, eu espero que sim, né? E isso não é negociável. Você vai falar, mas hoje eu estou sem tempo, não dá nem para escovar os dentes. Não existe isso. Você simplesmente escova o seu dente. Então, é algo básico, você simplesmente tem que fazer e você já colocou que vai fazer e pronto. Não é algo que você vai negociar todo dia. Ah, mas será que hoje vai dar? Hoje não vai dar? Será que eu vou ter tempo para escovar o dente? Não vai ter isso, né? Você precisa colocar que você vai fazer, mesmo cansado, mesmo ocupado, mesmo que você está querendo dormir, você vai ter que fazer. No confucionismo tem o conceito de Xiushen, que significa cultivar a si mesmo. E tem uma ordem. Primeiro, você cultiva a si mesmo. Depois, você vai harmonizar a sua família e depois contribuir para a sua sociedade. Mas se você não tem tempo para cultivar a si mesmo, você não tem como dar atenção para os outros, não tem como oferecer nada para os outros. Então, eu não tenho tempo pode significar duas coisas. Primeiro, isso não é uma prioridade para mim. E segundo, eu não consigo e não sei administrar o meu tempo. Eu sou incapaz de administrar o meu tempo. Mas seja honesto com você mesmo. Não é que você não tem tempo, é que você tem escolhido usar seu tempo em outra coisa. Talvez seja na Netflix assistindo filme, talvez no Instagram, talvez nas redes sociais, muito tempo e sem limite. Você tem tempo, só não está usando em você. E é isso. E o que isso vai revelar sobre a sua própria disciplina? Disciplina é sobre fazer algo por você, antes de fazer algo pelos outros. É sobre defender o seu próprio desenvolvimento e tornar isso como algo não negociável. Ninguém vai defender ele por você. Ninguém vai tentar se desenvolver por você. Agora deixa eu te falar sobre as pessoas que ficam, porque nem todo mundo desiste. E os que ficam também têm algo em comum. E não é talento, não é condicionamento físico, não é tempo livre, é a mentalidade. Os alunos que ficam mais de 3 meses, que ficam anos, têm características, né? Então, as características, primeiro, eles aceitam a lidar com desconforto, como parte do processo da vida, né? Não tem como eu me desenvolver sem lidar com desconforto. Eles não esperam que o treino fique fácil. Nossa, hoje, o treino está muito difícil. Não, pelo contrário, eles não vão reclamar que o treino está difícil. Os meus alunos adoram que o treino fique mais difícil, porque desafia mais, é o melhor desafio, é legal quando o treino está difícil para você, significa que você tem chance de progredir, né? Eu tenho um aluno que treina comigo há 2 anos e ele me disse, Greg, eu odeio acordar cedo, mas eu amo a pessoa que eu sou quando eu acordo cedo. Eu amo o que isso causa na minha rotina. Ele não gosta do processo, ele gosta do resultado. Então, o processo é o que leva ele para ter esse resultado. Segundo, você tem que medir o seu processo, não em semanas, em anos. Você não tem que ficar pensando na semana, esperando uma transformação milagrosa. Ah, essa forma eu não estou conseguindo, esse movimento não está encaixando, eu não estou com essa amplitude de movimento. Não, pelo contrário, confia que em 6 meses, 1 ano, 2 anos, com consistência, você vai produzir esse efeito que você quer. E vai, né? Sempre produzem. E o terceiro, eles decidem que desenvolvimento pessoal
é não negociável. Pode ser o seu treino, pode ser a sua meditação, o tempo que você tira para ficar com você mesmo e o seu tempo para estudar. Não é negociável. Mas se tem algo que você pode fazer por você, que não é egoísmo, é reconhecer que você precisa estar bem se você quiser oferecer algo de valor para o mundo, né? Não tem como eu oferecer algo de valor para minha noiva, não tem como eu oferecer algo de valor para minha família se eu não estou bem comigo mesmo, se eu estou ansioso, depressivo, com problema de saúde, sem ânimo para fazer as coisas, né? Você não pode iluminar e ajudar a iluminar ninguém sem acender sua própria luz. E esses alunos, os que ficam, que permanecem, entendem isso. Por isso, eles praticam. E essa é a aplicação na prática. Então, como que você aplica isso que eu estou falando na sua vida? Vamos começar com uma pergunta bem honesta. O que você começou e o que você parou no último ano? Academia, dieta, um curso, um projeto, um treinamento, uma relação? Olha para isso e olha para os padrões que eu falei aqui e identifica o seu. Você esperou ficar fácil, você não viu o resultado, você não conseguiu administrar o seu tempo, porque reconhecer o padrão é o primeiro passo para que você possa quebrar ele. E aqui está o antídoto. Aceite que não vai ficar fácil, não é para ser fácil. Meça o seu progresso olhando para trás, aonde que eu estava 6 meses atrás e como eu estou aqui, como que vou daqui para frente. Meça o seu progresso medindo não por meses, mas por anos. Traça suas metas longas. A gente subestima muito o curto prazo e não presta atenção no longo prazo, né? Então, mesmo que seja 15 minutos, mantenha o seu treinamento, mantenha o seu estudo, mantenha a disciplina. Não é sobre nunca falhar. Você vai falhar, faz parte, mas é sobre voltar. Todo mundo pula um dia, todo mundo está desanimado, não é todo dia que você vai estar animado. E todo mundo quer desistir. A diferença é quem volta e quem não volta. Disciplina não é algo que você nasce, não é um dom, é uma decisão repetida milhares de vezes. E se você já desistiu de algo, não significa que você é fraco, significa que você é humano. Mas agora você tem que identificar os seus padrões e depois de identificá-los você pode escolher diferente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar nos comentários quais são os padrões que estão te atrapalhando, o que está se repetindo e como você espera vencer, como você espera aumentar o seu progresso. Me deixa saber aqui nos comentários e até a próxima.